passo a passo de como você fazer aquele esfumado poderoso, sem mistério, sem muito nhenhenhé. São dicas super simples, usando somente produtinhos acessíveis, produtinhos nacionais, pra você aí que gosta daquele efeito de esfumado bem poderoso, mas não tem muita prática, acaba que na hora não consegue fazer aquele degradê maravilhoso. Muitas vezes a gente vê em fotos por aí, mas a partir de hoje você vai conseguir fazer esse esfumado, porque eu vou ensinar um passo a passo bem fácil pra vocês, então vem comigo. Então, lindonas, vamos lá começar o passo a passo de como fazer aquele esfumado poderoso, aquele esfumado super fácil pra você aí que é iniciante, pra você que tem dificuldade de fazer aquele esfumado bem bonito, bem harmonioso. O primeiro passo é eu achar o primeiro passo, né, gente? Achei. O primeiro passo que eu vou ensinar pra vocês, pra facilitar a vida de vocês, é a aplicação de uma fitinha. Hoje eu vou usar a fitinha micropor, mas não precisa ser essa. Você pode usar fita crepe, pode usar qualquer outro tipo de fita, durex. Só você tirar o excesso de cola e você vai colar essa fitinha rente aos seus cílios inferiores e você vai colar ele em direção à sua sobrancelha. Então o primeiro passo é esse, aplicar a fitinha. Feito isso, eu aconselho vocês a que não tem um primer ou que querem uma opção mais acessível e mais fácil que o primer, para fazer a função dele é um corretivo. Esse daqui já tá uó, mas é um corretivo em bastão da Vult, tá, gente? Eu acho que a cor é a média, que já apagou, e eu vim com a mão mesmo aplicando ele na pálpebra móvel. Eu não gosto de subir com o corretivo nem com o primer nessa região onde a gente esfuma, porque eu acho que, assim, ele vai fixar mais a sombra sim, vai fazer que ela fique mais pigmentada, porém vai te dar um pouquinho mais de trabalho para esfumar, tá? E a gente vai começar a fazer a iluminação rente à sobrancelha. Eu vou usar essa sombra que é a C105 da Vult, que é uma sombra iluminadora, tá? Eu gosto de começar pela sombra iluminadora, porque além dela dar aquela arqueada, aquela definida na sobrancelha, ela vai facilitar que quando você estiver fazendo o seu esfumado no côncavo e você for subindo com ele, que ele vai subindo mais suave. O próximo passo é vir com aquele pincel fofinho. E a primeira sombra que eu vou usar é a MA07 da Vult, que é um tom mais café com leite, mas ele tem um fundo rosadinho. Pra fazer o degradê, pra fazer o esfumado bonito, gente, é legal que você use, por exemplo, você decidiu fazer um esfumado azul, que você use degradê de sombras, que você use uns 3 a 4 tons de azul, porque aí você vai poder criar o degradê e vai ficar com um efeito muito mais profissional, muito mais bonito. Eu vou pegar um pouquinho de sombra com esse pincel fofinho e eu vou começar do canto externo, que é onde você vai concentrar a maior parte da cor, tá? E aí você vai levando em movimentos circulares para sua região de dentro, ó. Tá vendo? E aí você vai vir sempre da parte exterior do côncavo, esfumando em movimentos circulares, levando só o restinho da sombra que tá no pincel pra dentro, tá? Mas esfume com a mão muito leve esse primeiro passo, esse primeiro esfumado, tá, gente? Ele vai servir de base para criar um subtom para as próximas sombras. Então esfume com a mão bem leve, que a intenção não é deixar ele marcado. Agora, gente, eu vou passar por um tom um pouquinho acima desse, que é essa cor MA02, que é esse tom mais chocolate, tá, gente? Então, ó, eu vou vir com aquele pincel mais fofinho, porém mais denso. Eu vou pegar um pouquinho da sombra, sempre de pouco a pouco, tá, gente? Sempre menos é mais. Se você achar que tá fraco, que você quer dar aquela intensificada na cor, você vai pegando aos poucos o produto. E você começa aplicando a sombra no cantinho externo, bem rente à sua fitinha. E aí você vai levando pro meio da sua pálpebra, tá, gente? Você pode cobrir a pálpebra toda, mas a maquiagem que eu fiz hoje foi de degradê. Mas se você quer fazer aquela maquiagem que cobre a pálpebra toda, é essa hora que você vai vir com esse pincel e cobrir a pálpebra toda, tá, gente? Então, ó, como eu vou fazer só no cantinho externo, eu vou com a mão também leve em movimentos circulares, depositando ela no cantinho externo. Aí nessa parte aqui, ó, pra não ficar essa marcação, eu vou subir nela com a mão ainda mais leve, pra unir ela com aquele primeiro marrom que a gente esfumou. Então é isso pra essa parte com essa sombra. Aí agora a gente volta com aquele primeiro pincel mais fofinho, sem sombra nenhuma, só pra dar uma unida, pra dar aquela esfumada final, pra deixar bem bonito o acabamento, porque esfumar nunca é demais, pra unir as duas cores. Eu vou voltar com aquele corretivo, tá? Eu vou pegar um pincelzinho de aplicar sombras
E eu vou limpar essa região aqui do canto interno, fazendo recorte aqui, ó. Tá vendo onde a sombra? Você vai fazer um recorte somente na pálpebra móvel, onde vai marcar o seu côncavo. Eu aplico o corretivo e aí agora eu venho com um pó de rosto mesmo. Esse é um pó iluminador da Colors número 11. E com o mesmo pincel do corretivo eu venho dando batidinhas, aplicando essa sombra, esse pó iluminador por cima do corretivo. E aí vocês viram que ficou uma divisão. O que a gente vai fazer? Vai voltar com aquele pincel mais fofinho, denso. E aí a gente vai dar uma leve esfumadinha para unir esses dois tons. Vai levar o marrom em direção ao tom iluminado que a gente aplicou. E agora chegou a hora do delineado. Eu vou usar esse delineador líquido da Jasmine, tá, gente? Pode ser qualquer delineador que você tiver. Se você não tiver prática com delineador, pega um pincel, um lápis de olho preto, deixa ele com a pontinha bem apontada, bem fininha, e você faz o seu delineado com o lápis. Depois vem com o pincel pequenininho e sela com sombra preta, tá? Então eu vou começar sempre aqui do meio da pálpebra. Não vou criar um delineado muito grosso, tá? E vou puxar ele mais fininho aqui no canto interno. Aqui no final, onde for o gatinho, você pode deixar mais borradinho mesmo, que a gente vai voltar com o pincel de esfumar e vai esfumar esse cantinho, ó. Só assim, gente, não tem erro nenhum. Vou pegar uma sombra preta. A sombra preta que eu escolhi hoje é essa daqui da Colors, que é a sombra preta 219. E eu vou pegar um pouquinho no pincel e vou aplicar somente no cantinho interno, por cima desse borradinho do corretivo e subindo só um pouquinho, ó, como se você estivesse fazendo o final do seu delineado gatinho. E aí agora eu volto com aquele pincel de esfumar mais denso, sem sombra nenhuma, e eu vou esfumar essa sombra preta com a mão super leve pra cima daquele marrom mais escuro que a gente aplicou primeiro. E aí a gente vem com aquele pincel fofo, sem sombra também, só pra dar aquela esfumada e deixar tudo bem bonito, bem esfumadinho, harmonioso. E aí agora chegou a hora de tirar a fitinha. Quando você tira a fitinha, você vai ver que ficou bem marcadinho. Você tem a opção de deixar assim, mais pontudinho, mais marcadinho, que eu também acho super bacana. Mas hoje eu quis criar um esfumado mais amendoado. Mas aí vai de acordo com o seu gosto, tá, gente? Vou pegar o pincel que eu estava aplicando corretivo na pálpebra móvel e vou dar uma limpadinha nesse cantinho aqui. Isso vai fazer com que dê uma definição maior para a sua sombra. Então vem com um pincelzinho assim de aplicar sombras com um pouquinho de corretivo. E se você quiser o efeito mais amendoado, como foi no meu caso, você vai levando esse corretivo para cima da sombra com batidinhas, criando o efeito mais redondinho, mais amendoado. Se não, você só faz o recorte aqui mesmo assim, ó, para deixar mais marcadinho e só. Mas no meu caso eu quero mais redondinho. Agora, gente, eu vou trabalhar o esfumado para dar o acabamento dele com aquele pincel fofó. Sem sombra, gente, é só para dar o esfumado mesmo. Então você vai fazer movimentos circulares para dentro, ó, assim. E quando você aplica bastante máscara de cílios, deixa os cílios bem glamourosos, ou então os cílios postiços, ele dá um pá mais no esfumado, gente. Eu preferi aplicar os cílios postiços. Os cílios postiços que eu vou aplicar hoje é esse daqui sem marca do AliExpress, tá? Da China. A colinha é essa daqui, 16 horas da Yenvi, é a colinha branca. E a máscara de cílios de hoje é essa daqui da Eudora Soul. Eu não vou aplicar os cílios postiços aqui junto com vocês pro vídeo não ficar longo, mas já tem um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de como aplicar os cílios postiços. Eu vou deixar o vídeo linkadinho aqui do lado e eu vou lá aplicar e já volto. Então, pessoal, ó, eu já finalizei o esfumado, eu já apliquei os cílios postiços, apliquei a máscara de cílios e nos cílios superiores e inferiores, tá? E eu peguei aquele pincel lápis que a gente tava esfumando preto, só com o restinho do pincel que tava sujo, eu esfumei aqui rente aos cílios inferiores. Esse foi o resultado do esfumado. Fica um esfumado em degradê super bonito. Todos os produtos que eu usei hoje nos olhos, eu vou deixar listado lá no blog com fotos também. O link do blog vai estar aqui no box de informações. Os produtos que eu usei na preparação de pele, gente, eu vou deixar linkadinho o vídeo de preparação de pele, usando somente produtinhos nacionais aqui do lado para vocês acessarem e assistirem. O passo a passo é super fácil, uma maquiagem, uma pele bem preparada para noite, usando somente produtinhos acessíveis e nacionais, tá, gente? Não deixem de conferir. E o resultado final da maquiagem foi esse.
espero muito que vocês tenham gostado, que vocês adaptem as dicas aos produtos que vocês têm, a maneira que você gosta de se maquiar. O batom lindão que eu tô usando hoje é esse daqui da Arch Makeup, a cor é 350, tá, gente, ó, lindo, maravilhoso. Ele não é um batom mate, mas ele não é aquele cremoso, muito cremoso, digamos assim, ele fica um pouquinho sequinho. Em breve eu trarei mais vídeos pra vocês com dicas de maquiagens fáceis, com passo a passo fácil pra você que é iniciante. Então não deixe de se inscrever aqui no canal pra receber esses vídeos novos em primeira mão. E pra você que ainda não me segue nas redes sociais, não deixe de seguir, eu vou deixar o link do Snapchat e do Instagram aqui no vídeo pra vocês e também aqui no box de informações. Um super beijo e fique com Deus e até o próximo vídeo, lindonas!